Hoje no Cartório Contemporâneo. Veja as palestras do 14º Fórum de Integração Jurídica. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, acontecerá o 24º Congresso ANOREG e 7ª CONCART. Veja uma chamada especial do presidente da CNR e ANOREG, Rogério Portugal Bacelar. Olá, meus amigos. Gostaria de convidar todos para o 7º CONCART e o 24º Congresso da ANOREG Brasil, que serão realizados nos dias 27, 28 e 29 de novembro no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília, Distrito Federal. O encontro terá como tema principal governança, inovação e inteligência artificial, o futuro dos cartórios. Convido a todos os notários registradores, magistrados, ministros, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, advogados, estudantes de direito, professores e a população em geral a prestigiar o nosso evento. Sua presença é muito importante. Muito obrigado. No dia 9 de agosto, em Brasília, ocorreu o 14º Fórum de Integração Jurídica, promovido pela ENOR, CNR e ANOREG Brasil. A terceira palestra teve como tema a importância da advocacia na extrajudicialização, com a presença dos doutores Tiago Almeida, Maurício Zocum, Rafael Favetti, Rodrigo Reis Cirino, Mário Camargo e as doutoras Flávia Rio e Liz Rezende de Andrade. Gostaria de começar agradecendo e parabenizando a organização desse 14º Fórum de Integração Jurídica, e faço isso na pessoa dos doutores Rogério e Fernanda, e saúdo também todos os meus colegas de painel na pessoa da doutora Liz. Bom, o nosso painel é a importância da advocacia na extrajudicialização. Vou tentar colocar aqui muito rapidamente, talvez, o porquê de eu ter sido convidada para esse painel. Eu venho da advocacia, então, por alguns bons anos, então, eu advoguei o locus da minha advocacia era o ringue do Poder Judiciário, né? E até pela minha idade, a formação nossa, da minha geração, foi uma formação em direito muito focada no litígio e no litígio voltado para uma solução, digamos, paternalista, quase podemos dizer assim, dentro do Poder Judiciário e dentro de uma tônica muito beligerante, muito polarizada, autor-réu. E vai fazer agora 20 anos que eu estou como delegatária de serventia extrajudicial concursada. Então, acho que, de certa forma, a minha experiência como profissional do direito congrega esses dois mundos que, de uma maneira ou de outra, convergem para a temática desse painel. Então, falo na temática desse painel muito em primeira pessoa. Então, quando eu falo na importância da advocacia para o extrajudicial, é muito porque estive dos dois lados do balcão e estive muito presente também no ringue do Poder Judiciário. Bom, acho que o primeiro ponto, e tudo aqui vão ser muitos, como os palestrantes que me precederam, highlights, né? Algumas ideias para nós, de certa forma, tirar todos da zona de conforto, e a minha fala vai muito mais voltada para a advocacia, que estiver nos assistindo aqui, como um convite para vir para o nosso lado do balcão e do sistema de justiça. Mas uma constatação que foi feita até aqui e que eu ratifico na verdade, o nosso olhar e o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento dos atores e o comportamento dos atores no sistema de justiça mudou muito em muito pouco tempo no Brasil. Então, o cenário que nós tínhamos até a Constituição de 88, e o professor Calmon de Passos, eu sou professora de processo, né? Então, o professor Calmon de Passos, célebre professor baiano, professor de todos nós, ele já falava com a agudeza que é peculiar a ele, por isso sempre o cito, porque ele nunca usava meias palavras, e sempre com brilhantismo e a lucidez dele, ele falava, olha, a situação do Poder Judiciário pré-Constituição de 88 era não ter máquina de escrever, não ter funcionários para atender balcão, e nós tínhamos realmente um déficit
democrático no nosso país. Então, a Constituição de 88, o que ela vem é lidar com esse cenário, e um cenário que ainda era recrudescido por uma taxa de analfabetismo na década de 1980, trazida pelo IBGE, no patamar de 25,9% entre a população adulta, analfabeto absoluto. Em 2019, o IBGE já nos dá conta de uma realidade profundamente diversa, de que analfabetismo absoluto no Brasil gravita em torno de 6,8%. É lógico que temos o dever de casa de zerar, mas já entendemos que a sociedade mudou. E o primeiro passo de acesso à justiça é conhecer os seus direitos. Então, nesse ponto, o indexador do analfabetismo para o usuário dos nossos serviços, dos serviços de justiça, é o primeiro ponto, o primeiro passo nessa escala democrática de tutela de direitos. E naquela época, então, qual foi a escolha do Constituinte em 1988? Foi centrar forças no acesso à justiça com J maiúsculo, que seria, de certa forma, o primeiro passo, o passo mais comezinho de acesso à justiça, que é identificar acesso à justiça como acesso ao poder judiciário. E isso está muito claro no texto, na redação fria do artigo 5º, inciso 35, que faz menção textual a poder judiciário. Só que de lá para cá, como eu mencionei, muita água passou por debaixo da ponte, tanto em termos de alfabetização, conhecimento de direitos, como por força também de décadas de vigência de uma Constituição democrática, de uma Constituição cidadã, que trouxe novos ventos democráticos para o nosso sistema de justiça, dentre eles Defensoria Pública com assento constitucional, serventias extrajudiciais com assento constitucional, importância da advocacia salientada, e vários remédios constitucionais consagrados. Então, isso tudo, claro, foi o que para uns poderia ser considerado uma tempestade perfeita, mas eu acho que a gente deve enxergar como algo saudável, porque os litígios já existiam, havia uma demanda represada por tutela de direitos numa sociedade com déficit democrático. Essa é, para alguns, a tempestade perfeita para um congestionamento do poder judiciário. Eu não vou repetir, porque a doutora Alice e os meus colegas já trouxeram os números que eu tinha coletado, do Justiça em Números, mas números que realmente assombram todos nós, e que mesmo no balcão do cartório, ainda que nós expliquemos para o nosso usuário que nós não fazemos parte do Poder Judiciário, ele, como está muito acostumado com a informalidade do balcão, a reclamação vem um pouco para nós também. A justiça no Brasil não funciona, e aí, enfim, acho que estamos todos no mesmo barco. E eu queria salientar também que nesse movimento, a Emenda Constitucional 45 tem um papel muito importante também. E um papel muito importante no sentido de nos indicar que a solução para essa tempestade perfeita está também na Constituição. Então, nós não estamos propondo aqui uma solução que seja um arremedo de solução, um plano B, ou uma justiça de segunda categoria. Não, estamos falando de soluções, de antídotos para esse problema, com assento constitucional. Então, a Emenda Constitucional 45, ela previu o Conselho Nacional de Justiça, e não por acaso previu também, atendendo aos anseios da sociedade, a garantia de duração razoável do processo. E o que nós temos, então? Nós temos que, desde a Emenda 45, o CNJ, ele, na organização e gestão do sistema de justiça, passou, desde a Resolução 125 de 2010, a trazer para nós um olhar que nos países de common law já tinha lugar, que é a noção de que o acesso à justiça não se limita ao acesso ao poder judiciário. Uma ideia de multi-door courthouse, ou seja, precisamos, e é democrático, e uma democracia madura tem várias portas. E aí nós nos encontramos neste painel, em que o antídoto é um antídoto constitucional. Se nós temos que fazer frente a uma judicialização crescente, e se nós não temos de, digamos, maldizer que o jurisdicionado brasileiro queira ter os seus direitos tutelados, então precisamos oferecer várias portas, e portas que sejam eficientes e adequadas. E como foi dito antes, é impensável nós falarmos em uma advocacia extrajudicial, em todo esse manancial crescente de instrumentos que são disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, eles serem realmente efetivados e apropriados pela sociedade, sem a intermediação, sem a intervenção da advocacia. Isso é impensável, porque o que eu costumo brincar é que quem tem o molho de chaves da justiça multiportas é a advocacia. Quem
tem a confiança do jurisdicionado é a advocacia. E se nós formos ver qual é o grau de informação quanto ao extrajudicial do homem médio brasileiro, nós todos já sabemos que é indispensável que a advocacia cada vez mais se aproprie dessa verdade. E o último ponto que eu queria colocar, não há como nós termos um aperfeiçoamento de qualquer uma das portas sem que essa porta seja atravessada diuturnamente cada vez mais. Então, nós queremos dar a chave do extrajudicial para a advocacia e queremos que a advocacia transponha a nossa porta, porque quanto mais a advocacia vier até nós, nós construiremos e juntos vamos decantar esses instrumentos. Então, vamos aí convidar, damos um molho de chaves para a advocacia e nos colocamos à disposição para que nós aprimoremos daqui em diante e tentamos, de alguma medida, reverter esse cenário e reverter para melhor. Muito obrigada. Gostaria de parabenizar pelo evento a doutora Fernanda Budi, doutor Rogério Portugal, e fazer um agradecimento especial ao presidente Rainei Marinho, presidente do Operador Nacional, a quem me confiou essa tarefa, eu me sinto muito honrado por isso, de tratar de registro civil das pessoas jurídicas e registro de títulos e documentos e a sua interação com a advocacia. Eu farei aqui uma bipartição da apresentação dentro desse breve tempo que me foi dado. Tratarei primeiro do registro civil das pessoas jurídicas e depois do registro de títulos e documentos. O grande marco do registro civil das pessoas jurídicas, na minha opinião, é o provimento, doutora Liz, 48 de 2016 do CNJ. Porque ali foi pavimentado que todo o procedimento de registro e averbação dos atos de pessoas jurídicas pudessem ser feito em âmbito eletrônico. E aí, diferentemente do que a senhora relata, que o processo eletrônico não trouxe a agilidade desejada, no caso das pessoas jurídicas, o tráfego documental eletrônico facilita muito a qualificação e a entrega dos documentos aos advogados, aos contadores que assessoram as pessoas jurídicas. Isso diminuiu o prazo de qualificação, isso facilitou a vida do advogado. É claro que é uma pena nós não nos encontrarmos mais com o advogado no balcão da serventia extrajudicial. Mas isso trouxe muita facilidade, muita eficiência. Hoje o advogado não se desloca mais ao cartório de pessoas jurídicas ou ao cartório de títulos e documentos. Ele consegue resolver tudo à distância, tudo eletronicamente. A grande vantagem desse provimento CNJ é que já estabeleceu os padrões técnicos de digitalização, padrões técnicos de assinatura por ICP Brasil, e isso facilitou muito a qualificação dos cartórios de PJ. Chega a pandemia e nós notamos uma mudança no comportamento do usuário. O usuário abdica da interação física, os cartórios ficaram fechados por muito tempo. Aqui no Distrito Federal nós ficamos fechados aproximadamente 40 dias, salvo engano, e o usuário teve que se deslocar para o âmbito eletrônico invariavelmente, porque ele tinha necessidade de regularizar os atos das pessoas jurídicas, e isso levou a um aumento estatístico muito impressivo da atuação nossa em âmbito digital e em âmbito eletrônico. E, nesse sentido, o IRTD-PJ Brasil, por meio da sua central nacional, e aqui também no Distrito Federal nós também temos uma plataforma própria para isso, estávamos preparados, não fomos pegos de surpresa com essa mudança para o âmbito tecnológico. Isso foi muito importante. Então, hoje, os advogados, eles se sentem muito confortáveis em apresentar esses atos nas centrais, agora no Operador Nacional, que será a plataforma nacional de recepção desses títulos, trazendo muita facilidade. O advogado não perde mais tempo com o cartório de PJ. Isso foi algo fundamental. E agora, com o avanço das assinaturas eletrônicas, a lei das assinaturas eletrônicas de 2020, nós temos a possibilidade, e isso também é um problema hoje, tanto em TD como em PJ, que é a delimitação dos padrões de assinaturas eletrônicas que serão aceitos, quais padrões serão aceitos pelos cartórios de TD-PJ. Então, há uma discussão, será que nós discutimos isso no comitê técnico, eu faço parte do comitê técnico do Operador Nacional, e nós temos discutido quais são os padrões de assinatura que nós vamos exigir. Porque talvez faça sentido, por exemplo, para uma ata, só para conferir a lista de presença, que a assinatura de um participante que votou em assembleia possa ser feita por assinatura simples. Mas a assinatura do presidente e do secretário, que seja feita por assinatura avançada ou
por assinatura qualificada. Por que isso? O cartório não pode ser visto mais como um órgão burocrático que só recusa as atas apresentadas, os títulos apresentados. É claro que, de acordo com a responsabilidade do agente da pessoa jurídica, nós vamos enrijecer o rigor do padrão de assinatura, mas não nos parece fazer sentido que um membro que não tenha nenhum exercício do poder de direção tenha que exigir dele uma assinatura em ICP Brasil ou uma assinatura avançada, que no caso seria o GovBR. Então, na parte de PJ, eu acho que esse é o principal marco. Nós também nos movimentamos muito para nos integrarmos à Receita Federal. Então, hoje, a pessoa jurídica já sai do cartório com o CNPJ. O advogado não precisa, antigamente ele precisava pegar o ato registrado, levar à Receita Federal, a Receita Federal gerava DBE e emitia um CNPJ. Hoje, isso é feito em questão de dias. Em 10 dias, vocês conseguem criar a PJ, gerar o CNPJ e até as licenças de funcionamento, alvará de funcionamento, tudo isso está integrado na rede SIM, e o advogado que assessora essa entidade resolve o problema em 2 semanas. Agora eu queria tratar um pouco de registro de títulos e documentos, que temos uma grande promessa à frente. O Dr. Favetti disse do marco legal das garantias, da possibilidade da execução extrajudicial. Esse é um tema que rotineiramente eu converso com o nosso presidente Rainei Marinho a respeito. Temos a grande possibilidade agora de iniciar os trabalhos da execução extrajudicial dos veículos. O grande problema para o registro de títulos e documentos é que já há muitos anos o registro de títulos e documentos disputa serviço com o mercado financeiro, com a iniciativa privada. E nós temos a concorrência nesse serviço em específico, previsto em lei, a possibilidade de ser prestado pelo cartório de títulos e documentos ou por empresas ligadas ao DETRAN. Claro que há uma DIN proposta no STF que questiona, será que essas empresas, doutor Bacelar, será que essas empresas podem fazer essa execução extrajudicial? Será que elas gozam da fé pública de um registrador de títulos e documentos? Será que essa empresa privada pode executar atos materiais de apreensão do veículo? É uma questão que será decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos que proporcionar o quê? O que os advogados esperam, o que os advogados que auxiliam as instituições financeiras no Brasil, o que eles esperam do registro de títulos e documentos em relação ao serviço de execução dos veículos? Preço competitivo, prazo de resposta e término do procedimento. É claro que pela estatística que nos foi dada, o número de casos que chega à consolidação da propriedade do credor é muito baixo. Mas o cartório tem uma importância fundamental para que logo de início dispare essa notificação, dê ciência ao devedor com transparência, prestando todas as informações necessárias e dando a ele a possibilidade de exercer o contraditório em âmbito extrajudicial, que é muito interessante, porque a lei nos outorga uma confiança, quase como um juiz ali do caso concreto, para apreciar as impugnações que o devedor fará à dívida. Superada essa etapa, caso o devedor não efetue o pagamento, nós partiremos para a execução dos atos materiais de apreensão do veículo e consolidação da propriedade. Isso tudo está em nossas mãos. E nós já temos nos organizado para isso, e tenho certeza que isso, como o Dr. Favetti disse há pouco, isso faz parte de uma reforma microeconômica. Então, os agentes de mercado têm olhado isso como uma reforma microeconômica que trará uma eficiência e recuperação do crédito enorme, com possibilidade, inclusive, de redução do spread e do crédito por parte dos bancos. Então, os cartórios de títulos e documentos têm esse papel. Meu tempo esgotou, mas, doutora Alice, se me permite, eu gostaria de fazer mais um acréscimo. Um assunto que nós temos nos dedicado há alguns anos não, mas há alguns meses, quase um ano já, aqui no Distrito Federal. É um estudo para avaliar a possibilidade dos cartórios de títulos e documentos realizarem citações e intimações judiciais. O professor Maurício Jocum disse da necessidade de nós nos estruturarmos para prestar o serviço de arbitragem. Por que não delegar essa atividade de comunicação de atos judiciais aos cartórios de títulos e documentos? Nós temos fé pública, nós temos organização, nós podemos cumprir prazos com eficiência. Os advogados reclamam da demora no cumprimento dos atos de comunicação de atos processuais,
e eles são obrigados a aguardar o efetivo cumprimento do ato para que o processo prossiga. Imagine essa média que a doutora Liz nos disse de 4 anos. Será que se os cartórios de títulos e documentos passarem a prestar esse serviço, será que nós não conseguiríamos abreviar o prazo desses processos? E aqui no Distrito Federal nós fizemos um estudo sobre isso, estudamos meios tecnológicos, possibilidades de acompanhar as rotas das execuções de citações e intimações, relatórios diários das entregas, interoperabilidade, doutora Liz, com o PJE, de modo que a vara já poderia acessar o resultado da comunicação do ato processual diretamente no PJE, isso já seria alimentado e poderia prosseguir o curso do processo. Isso é algo que nós estudamos, apresentamos um relatório aqui ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Sempre há, e esse é um problema da desjudicialização. O doutor Tiago disse isso também aqui no início da apresentação. Para desjudicializar é necessário coragem. E muitas vezes nesse ato de coragem nós esbarramos com outras atribuições, com outros agentes jurídicos que também têm a sua atribuição prevista em lei. Então, nesse caso, qual é o grande problema? É tentar gerar empatia dos oficiais de justiça para que eles entendam que nós não estamos aqui executando atos materiais, nós só queremos realizar a comunicação de intimações e citações. Nós não pretendemos extinguir a função do oficial de justiça, atrapalhar o exercício da função do oficial de justiça. Pelo contrário, nós nos vemos como agentes que podem ajudar o judiciário, podem ajudar a advocacia e podem ajudar os oficiais de justiça a cumprir as comunicações que são acumuladas. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade e boa tarde. Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, acontecerá o 24º Congresso ANOREG e 7ª CONCART. Veja uma chamada especial da diretora da ENOR e CNR, Fernanda Abud. Importante recordar os 40 anos da ANOREG Brasil, que será comemorado durante o Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro e a CONCART 2024. Será no dia 27 a 29 de novembro deste ano, em Brasília. Por isso, tão importante falar dos 40 anos da ANOREG, Associação dos Notários e Registradores do Brasil, que foi fundada em 1984, ainda sob a denominação de ATEB, que era a Associação dos Titulares das Serventias do Brasil. A associação veio para representar com legitimidade todas as especialidades do direito notarial e de registro, todos envolvidos pela Lei 8935, todos notários e registradores. E por isso, tão fundamental que a gente possa fazer essa homenagem, recordando a atuação de cada um, quer seja aqueles que já se foram, ou aqueles que ainda estão conosco e que hoje são presidentes, são diretores, estão atuando por uma entidade ser mais forte, mais participativa e mais defensora da classe notarial de registro. Por isso, convidamos que venham, que participem, que façam suas inscrições, porque durante o Congresso de Direito Notarial de Registro e a CONCART 2024, de 27 a 29 de novembro, em Brasília, sob o tema a governança, a inovação e a inteligência artificial. O futuro dos cartórios será discutido, será debatido em grande cerimônia, onde vamos comemorar os 40 anos da ANOREG BR. No dia 9 de agosto, em Brasília, ocorreu o 14º Fórum de Integração Jurídica, promovido pela ENOR, CNR e ANOREG Brasil. A última palestra do evento tratou do tema Reforma do Código Civil, impacto direto para o extrajudicial, com a mesa composta pelo Dr. Carlos Vieira Fernandes Filho, Dr. Rodrigo Azevedo Toscano de Brito, Dr. Hércules Benício, Dr. Rafael Abs Musa, Dr. Reinaldo Veloso, doutora Flávia Rio, Dr. Alexis Cavicchini e a doutora Fernanda Castro. Falar um pouquinho sobre como é que foi, né? Como é que
aconteceu esse texto da reforma do Código Civil, tão importante para a atividade notarial de registro. No último dia 17 de abril de 2024, desse ano, foi entregue, então, em cerimônia oficial no plenário do Senado Federal, ao seu presidente Rodrigo Pacheco, o texto dos juristas que fizeram parte desse elaborado estudo coordenado pelo ministro corregedor Luiz Felipe Salomão. Durante mais ou menos 8 meses, eles se reuniram nessa digna missão para um relatório de 311 páginas, onde está disponível aí em vários canais, mas que impacta, são mudanças decorrentes de tomadas de decisões dos tribunais de 2002, que foi a última revisão agora, com importantes situações que vivemos na sociedade contemporânea, como, por exemplo, o direito digital e também a ampliação do conceito de direito de família. Para que a gente possa compreender essa reforma, é muito importante a gente analisar, e por isso esse painel, o que isso impacta diretamente em cada uma das especialidades. Por isso, estamos enormemente felizes pela participação, quer seja do Dr. Rafael, Dr. Alexis, Dr. Carlos, Dr. Rodrigo, que veio nos ajudar, Dr. Hércules, Dr. Reinaldo. Para nós, estava até comentando, com uma certa tristeza, porque antes, quando a gente falava sobre Código Civil e o direito, os grandes civilistas, juristas, nós tínhamos conosco o nosso querido Zeno Veloso. E, infelizmente, né, hoje, a gente olha para o Rodrigo e lembra também muito dele, porque em diversos painéis a gente dividia, e o Zeno, né, Dr. Rogério, tanto alegrava aqui a nossa classe. Mas, enfim, vamos, então, entender um pouquinho como é que se deu essa elaboração do Código Civil, da reforma para a atualização, como é que foi que o ministro Salomão, com o Rodrigo Pacheco, determinaram que os juristas se reunissem, e aí ninguém mais do que o Dr. Carlos Vieira Fernandes Filho, advogado e jurista, um dos juristas responsável por essa revisão, com tantos outras personalidades importantes, Dr. Flávio Tartucci, Simão, a Nery, que foi, inclusive, a relatora, enfim, tantas personalidades juristas importantes. Queremos, então, agradecer enormemente sua presença aqui hoje no nosso fórum e já te passo a palavra para que fale um pouquinho para nós como é que se deu, tá bem? Obrigada. Bom, gostaria de agradecer ao presidente Bacelar, doutora Fernanda, pelo convite para compartilhar com vocês hoje a experiência que foi a reforma do Código Civil, comissão de juristas criada por ato do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, composta de cerca de 40 pessoas, 40 juristas, das mais diversas matizes e regiões do Brasil, com uma diversidade enorme de gênero, como eu falei, de origem, de background, de formação, advogados, membros do Ministério Público, professores renomados, membros da Defensoria Pública, magistrados, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, né, que é quem dá a palavra final na interpretação da lei federal, como sabemos. A comissão ela foi presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, como todo mundo sabe. O vice-presidente foi o ministro Marco Aurélio Belize, e os relatores gerais foram a professora Rosa Nery e o professor Tartucci. Essa figura, essa hierarquia, se parece muito com a hierarquia que a gente encontra no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. Então, eu propus aqui compartilhar com vocês um pouco do que foi o processo, e até a pedida da doutora Fernanda, um pouco do que foi o processo de deliberação que tivemos na comissão, que se assemelha muito ao processo de deliberação do Congresso Nacional, e já convidando-os a participar ativamente desse eventual projeto que venha a ser apresentado pelo presidente do Senado. O restante dos membros da comissão, eles foram divididos em 9 subcomissões temáticas. Coube a mim a Comissão de Direito das Coisas,
especificamente ou especialmente a parte de garantias, que toca um pouco o mundo de vocês, né, dos notários e registradores. Cada subcomissão ela ficou encarregada de estudar seu livro. Essas nove divisões foi cada uma era responsável pelo estudo de um dos livros. Na minha subcomissão, nós estudamos conjuntamente artigo por artigo e propusemos as alterações que a gente entendeu como necessárias. Após esse trabalho, a gente apresentou um relatório parcial aos relatores gerais, que revisaram todo o trabalho feito pelas 9 subcomissões e apresentaram um relatório final. Esse relatório final se assemelha ao relatório ao parecer, na verdade, que o relator de uma das matérias na Câmara ou no Senado apresenta. Esse relatório final foi o relatório que foi discutido por todos os membros da comissão, dos 40 membros da comissão, perante o colegiado, que a gente chama Comissão Geral. Após a discussão pela Comissão Geral, foi apresentado, formatado, o anteprojeto que foi entregue ao presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco. Queria falar aqui um pouco de 2 matérias que tocam o mundo dos notários e registradores, a começar pelo artigo 108 do Código Civil. Bom, o artigo 108, a redação atual, como todo mundo sabe, ela exige a escritura pública como essencial à validação, à validade da alienação, de qualquer negócio jurídico feito em matéria de direitos reais, né? De imóveis acima de 30 vezes o salário mínimo. A subcomissão da parte geral apresentou a seguinte proposta de alteração. Vejam, ela abre importantes exceções à regra que é contida hoje, que é expressa pelo Código atual, Código 2002. Então, primeira exceção, ela fala que instrumentos que celebrados por instrumento particular, os compromissos de compra e venda, eles equivalem à escritura pública, né? Então, praticamente, defenestrando um pouco a figura da escritura pública. Os contratos de alienação fiduciária poderão ser celebrados por escritura pública ou por instrumento particular, reproduzindo um pouco o texto da 9514. E, por fim, trata dos extratos eletrônicos. A gente percebe que a subcomissão da parte geral, ela tentou diminuir um pouco a necessidade de desburocratizar, na palavra deles, a necessidade de escritura pública. Já os relatores gerais, e aí o professor Tartucci e a professora Rosa, no relatório final, apresentaram o seguinte texto: a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos. Ela traz de volta a essencialidade da escritura pública, né, como obrigatória, né, a validade dos negócios jurídicos. E aí traz uma redução no parágrafo 1º no valor dos emolumentos. Após ampla discussão na Comissão Geral, foi um dos últimos itens que a gente discutiu lá, prevaleceu o texto final do seguinte: criou-se o vernáculo, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial. Portanto, o texto apresentado pela subcomissão não prevaleceu, prevaleceu o texto apresentado pela relatoria geral, pelos 2 relatores gerais, com a negociação da inclusão do seguinte vernáculo, não dispondo a lei em contrário, para se preservar o que já estava previsto em lei especial. Estou mostrando isso para vocês um pouco, para vocês perceberem como foi um exemplo do debate que houve na comissão. Então, o trabalho da subcomissão, volto a dizer, o trabalho da relatoria geral e depois a discussão no plenário, na comissão geral. Outro item interessante, né, que passou por diversas modificações, é a proibição do pacto marciano, o artigo 1428. Hoje, o Código atual fala que é nula a cláusula que autoriza o credor, né, a ficar com o objeto da garantia, que, como todos sabem, é o pacto marciano. A minha subcomissão, ela propôs a possibilidade de se autorizar o pacto marciano, desde que, mediante causa expressa, e que haja aferição do valor justo, do justo valor da coisa, preservando, assim, o consumidor. A relatoria geral absorveu, concordou com esse texto da subcomissão dessa vez, não discordou, mas o plenário, em especial a professora Cláudia Lima Marques, ela defendendo
pensando na proteção do consumidor, ela veio com a seguinte sugestão, de manter-se o texto original do 1428 e o pacto marciano ser possível apenas para os contratos paritários. Então, na visão dela, além dos outros itens de outros parágrafos que fala do Código de Defesa do Consumidor, preservaria-se assim o consumidor e os hipossuficientes. Bom, e a pergunta que todos fazem é o que é que acontecerá agora? Porque nós temos um anteprojeto apresentado pela subcomissão, pela Comissão Geral, ao presidente do Senado. E o que é que o presidente do Senado pode fazer? Bom, em algumas entrevistas, o senador Rodrigo Pacheco informou que pretende apresentar um projeto de lei no Senado Federal, seria de autoria do presidente do Senado Federal, com essa matéria discutida na Comissão de Juristas. Essa tramitação, ela seria feita por meio de uma comissão especial que pode ter 2 encaminhamentos. Pode ter um relator geral, e aí a matéria seria terminativa na comissão especial, ela não iria para o plenário, ou ela pode ter relatores temáticos, assim como, aí mais um paralelo à comissão geral, assim como ocorreu na nossa Comissão Geral de Juristas, ela teria relatores temáticos divididos, provavelmente, nesses 9 livros do Código Civil. E aí teria que ser deliberada pelo plenário do Senado Federal, que daria a palavra final naquela casa. Posteriormente, essa matéria irá à Câmara dos Deputados, onde tramitará também em comissões, dessa vez permanentes, e aí sim, obrigatoriamente, terá que tramitar pelo plenário da Câmara dos Deputados. Após a deliberação do Congresso Nacional, irá para a sanção ou veto do presidente da República. Então, a previsão que temos é essa. Se eu fosse... se me perguntasse o que é que eu acho que acontecerá, qual era a previsão, eu acho que o presidente do Senado ele deve criar a comissão especial, apresentar a matéria e colocar relatores temáticos, porque tem muitos temas polêmicos na área de família, na área de sucessões em especial, que podem emperrar a tramitação da reforma como um todo. Então, com relatores temáticos, fica mais fácil de se aprofundar melhor na matéria e ter uma deliberação mais acertada. Bom, e aqui é o chamado que eu gostaria de fazer a todos vocês, da necessidade da participação dos notários e registradores nesse processo que se iniciará. Como eu tentei demonstrar, existem várias etapas, em cada etapa é necessária a apresentação, porque o texto ele se modifica muito no trâmite do estudo, do trabalho, até a sua redação final. E, com certeza, vocês é quem sentem na ponta o que está sendo deliberado pelo Senado Federal, o que foi feito pela comissão, e são as pessoas mais autorizadas, com maior autoridade, para trazer essa realidade para os legisladores. Muito obrigado. O tópico que Fernanda pediu para que a gente pudesse falar foi justamente sobre as oportunidades que a reforma do Código Civil proporcionará para a atividade notarial e registral, né? Então, tentei fazer aqui um sobrevoo, vou tentar fazer um sobrevoo bastante rápido aqui. Esse sobrevoo passa muito mais pela parte de notas, eu estava conversando ali com o Eclos ainda agora há pouco, ele também vai detalhar alguns outros pontos, portanto, a gente vai ter oportunidade de tratar sobre esses temas aqui com uma certa calma ao longo do tempo também. Então, vejam, em primeiro lugar, quero deixar aqui muita gente bastante sossegado com relação às diretrizes que foram adotadas pela comissão de reforma, da qual Carlos fez parte. Carlos, que é meu amigo antigo, meu conterrâneo lá de João Pessoa também, é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, um advogado super talentoso aqui de Brasília, hoje radicado aqui em Brasília, e Carlos nos dá o prazer sempre de estar conosco também nessas
essas empreitadas e Carlos sabe muito bem que essas diretrizes estão postas lá na própria justificativa do projeto, né, do anteprojeto, ainda anteprojeto, como disse ainda agora há pouco Carlos. Né? Então, a ideia foi justamente inserir vários temas que já estavam consolidados na jurisprudência, vários temas consolidados na doutrina, principalmente os temas consolidados na doutrina que estão lá colocados nos enunciados do CNJ. A gente se reúne regularmente no CNJ, a cada 2, 3, 4 anos, o CNJ, aliás, o Conselho da Justiça Federal, o CJF organiza a Jornada de Direito Civil, a Jornada de Direito Civil promove pequenos enunciados, que, na verdade, é uma espécie de resumo do que a doutrina pensa. Então, o que foi feito, basicamente, foi trazer para o projeto do Código Civil o que já estava ali mais ou menos consolidado nesses enunciados também, né? Outro ponto importante é trazer para a lei federal, finalmente, isso é um assunto que me parece extremamente interessante, né? As resoluções do CNJ, né? Porque hoje o CNJ trata sobre temas que, na verdade, são específicos, privativos da lei federal. Não é? Como tem muitos temas nas resoluções, a ideia foi trazer para o Código Civil esses temas e, de fato, regularizando essa situação. Além de tudo, a comissão pretende, principalmente, desburocratizar. E eu gosto muito dessa frase que foi usada lá na justificativa, que é facilitar a vida das pessoas. E, para facilitar a vida das pessoas, precisa do tabelião, precisa do registrador. Não tem jeito. Não há outro caminho no Brasil que não seja aproveitar uma rede enorme que se tem com o notariado e o registrador brasileiro, presente em todos os municípios do país, para facilitar a vida das pessoas. Não tem uma outra forma que não seja essa, uma forma pronta, inclusive, sem nenhum custo adicional para o Estado brasileiro. Né? Muito bem, aí a ideia de Fernanda foi quais são as oportunidades que vão surgir se, por acaso, a reforma do Código for aprovada, como ela está sendo proposta, ou mesmo com algumas alterações, que ela possa, eventualmente, sofrer. Né? Eu dividi essa etapa aqui em duas partes. Uma que versa sobre um novo conteúdo para os atos, portanto, nós temos atos que a gente já conhece, com conteúdo novo, esse é um ponto, e temos novos atos. Esse é um assunto interessante também, porque o Código, a reforma, ele propõe mudar o que já existe, e também acrescentar outros atos. E eu vou tentar fazer aqui um sobrevoo realmente muito rápido sobre isso. Não vai dar tempo, eu já estou vendo ali que já acabou meu tempo, na verdade. Então, primeiro, a minha ideia foi justamente passar aqui pelos atos antigos com novos conteúdos. Atos antigos, novos conteúdos. A ideia era basicamente essa. Quais são os atos antigos com novos conteúdos? O pacto antinupcial, por exemplo. Todo mundo, se der certo passar o Código Civil como está aí, todo mundo vai ter que voltar a estudar o pacto antinupcial com muita profundidade, porque tem muita novidade de conteúdo nos pactos antinupciais. A começar de uma reforma que está sendo proposta no artigo 426 do Código Civil, que é aquele artigo que diz que é proibido fazer contrato sobre a herança de pessoa da vida. É proibido pactuar sobre a herança de pessoa viva. Lembra disso? O que é que a comissão está propondo? Vamos dizer o que não é pacto sobre a herança de pessoa viva para permitir a gente colocar lá no pacto antinupcial. Isso é muito importante, principalmente para quem trabalha com planejamento sucessório hoje. A gente vai abrir uma série de portas relevantes para o planejamento sucessório. Isso me parece um ponto assim que é muito útil para todos nós. Outra questão também é a alteração automática do regime de bens que a gente já vai poder deixar no próprio pacto antinupcial. Então, o tabelião vai poder escrever um pacto antinupcial para dizer assim, ó, vamos começar hoje o casamento, você vai casar na próxima semana com esse pacto aqui, casou, regime de separação de bens, depois de 5 anos o regime vai automaticamente se transformar no regime de comunhão parcial de bens. É o que está chamando de sunset clause, portanto, a cláusula do pôr do sol. Eu posso criar um tempo para um regime de bens e automaticamente ter um outro regime de bens que vai passar a vigorar ali a partir de um determinado momento. Né? Outro ponto, que esse aqui vai ser bastante polêmico, o Carlos ainda agora há pouco disse, tem muito tema polêmico, esse é muito polêmico, que é a possibilidade de se fazer escritura de divórcio, que hoje a gente já faz, por isso que eu estou chamando essa etapa aqui de temas que a gente já conhece, atos que a gente já conhece com conteúdos novos. Esse conteúdo é novo, porque a gente não pode hoje, quando eu digo a gente, é todos nós, advogados, isso para a advocacia é maravilhoso, notários, registradores, né? Hoje a gente não pode colocar a partilha de bens quando há interesse de menores ainda, né? E não pode tratar sobre guarda e sobre
inclusive sobre também alimentos, sobre pensionamento, né? E a ideia da reforma é que isso possa ser colocado, inclusive, em pacto antinupcial. Esse é um ponto interessante lá no Pacto Antinupcial. Hoje pela manhã eu estava num evento lá em Recife, e no evento em Recife uma pessoa me perguntou ao final, mas isso não é perigoso? Eu me lembro muito bem que tudo era perigoso em 2007, Hércules. Lembra disso? Em 2007 foi quando chegou a Lei 11.441. Tudo era perigoso. O registrador vai fazer, o notário vai fazer atos agora, tal. Tudo era perigoso. Qual é a experiência brasileira dos últimos 15, 16, 17 anos, que vem de lá para cá? Extremamente positiva. Tem coisa ruim? Tem. Mas do ruim para o bom tem uma diferença enorme. Tem muita mais coisa boa do que coisa ruim. Se por acaso, isso aqui, eu tenho quase certeza que isso vai funcionar muito bem. Eu não tenho medo algum disso aqui. Claro que se por acaso questões de guarda, partilha, aliás, partilha não, mas guarda, visita, alimentos, são questões que tratam sobre direitos de menores. Se por acaso aquilo não funcionar num determinado momento, o juiz vai poder intervir sem problema algum, né? Portanto, a gente vai ter essa possibilidade. Também há um ajuste muito interessante aqui, portanto, ainda dentro daqueles temas antigos, com conteúdo novo, na escritura de cessão de direitos hereditários. Hoje, vocês sabem que no Brasil, a gente tem vários estados que não podem fazer escritura de cessão de direitos hereditários de imóvel individualizado. O cara quer vender o imóvel, todo mundo está de acordo, e não se pode fazer, porque não há autorização do tribunal local através dos provimentos. Então, o que é que o projeto está fazendo? Minha gente, se está todo mundo de acordo, está todo mundo querendo, todo mundo quer fazer a cessão do direito hereditário de um bem individualizado lá, de uma casa. Por que eu não posso fazer? Qual é o motivo de impedir que isso aconteça? Logicamente que essa reforma propõe justamente essa possibilidade, né? Sem falar aqui também da escritura de inventário e partilha com a presença de menor ou incapaz, né? Que também é um assunto interessantíssimo. Muita gente pergunta, e o que é que a gente vai fazer com o menor incapaz aqui, o interesse do menor incapaz? O interesse do menor incapaz vai ser todo tutelado pelo Ministério Público. Está dito não só naquela questão do divórcio, como também aqui na questão do inventário, que o Ministério Público vai ter que dar um parecer para que o tabelião guarde lá no tabelionato, e esse parecer tem que ser positivo sobre a minuta que vai se ter para regularizar as questões relativas a inventário e partilha daquelas pessoas ali, eventualmente. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, não vai dar tempo de falar sobre os novos atos. Eu estou super triste. O que é que eu vou fazer? Eu vou prometer a vocês que eu vou mandar, está aqui que o Fernando já tem um slide. Posso citar alguns? Pois é, alguns novos atos. Qual é a perspectiva boa que eu vejo aqui para frente? Vejam só, olha o que é que tem aqui de novos atos. Primeiro, a escritura pública para conclusão de contrato quitado quando se tem vendedor falecido. Lembra dessa hipótese? O cara está lá, promessa de compra e venda, quitada. A promessa está quitada, o cara fez a promessa de compra e venda, fez uma procuração em caráter irrevogável e retratável, com poderes para fazer tudo. Aí o comprador pagou, quitou, e aí vem aquela velha história, nós todos somos brasileiros, deixa para depois, né? Eu regularizo depois. Por acaso eu comprei um imóvel há 2 anos, ontem eu me lembrei disso. Eu fui atrás de regularizar o imóvel que eu comprei. Mas enfim, estava lá guardado na gaveta. Mas se o vendedor morre, hoje, sabe o que a gente tem que fazer? Ir ao judiciário, pedir um alvará, no mínimo um alvará, quando não se fazer um inventário todo, e de vez em quando ainda dá problema no inventário. Qual é a ideia? Ou a adjudicação, de repente, então, enfim, tudo muito mais complexo. O que acontece? A ideia da reforma do Código é, está quitado? Tá. Então, vamos fazer direto a escritura. Não tem para que a gente estar aqui indo ao judiciário para ocupar o juiz. O juiz já está muito ocupado hoje. O judiciário hoje ele tem um trabalho assoberbado. Ele precisa estar cuidando de assuntos que realmente precisam da tutela do Estado através do judiciário. E não fazer atos que são atos que dá para fazer em circunstâncias extrajudiciais, né? Outra questão interessante é a escritura pública declaratória de formação de família parental. Essa é uma escritura nova que vai surgir. Ela não existe hoje e você agora vai poder ter uma escritura que vai chamar escritura declaratória de família parental, que são aquelas famílias formadas por avô e neto,
pai e filho, irmãos, tio e sobrinho que estão ali dentro de uma casa e que querem agora ter uma relação dentro daquela família que possa ocasionar, que possa gerar efeitos, inclusive patrimoniais. Isso é uma questão interessante também, que vai ter agora, se por acaso o estudo for aprovado. Outra escritura nova que eu estou vendo aqui, embora seja um revival, na verdade, porque a gente já teve isso no passado, acabou em 2002, quando o Código Civil entrou em vigor em 2003, nós tínhamos a escritura de adoção de pessoas maiores e capazes, ou maiores de 18 anos, né? E vai voltar, essa escritura vai voltar, né? Outra hipótese que está voltando aí. E agora também uma nova escritura, que é a escritura do pacto pós-nupcial. Portanto, agora vou poder fazer pacto pós-nupcial. Eu casei, regulamentei o meu casamento, mas agora eu quero fazer outro pacto agora. Pronto, vamos fazer um novo pacto para tratar aqui das relações patrimoniais. Como eu também posso fazer a alteração do regime de bens por escritura pública, que eu nunca entendi na minha vida, por que não pode fazer por escritura pública? Como é que a gente ocupa o Poder Judiciário para mudar o regime de bens? Se o próprio tabelião já faz o pacto antes, se o próprio tabelião faz uma série de outros atos que são muito mais relevantes depois, aí o cara quer mudar o regime de bens. Não, mas o problema são os credores. Meus amigos e minhas amigas, credor se frauda o dia a dia da gente. Eu estou advogando há 25 anos da minha vida. Credor se frauda em tudo quanto é lugar. Não precisa de espaço. Esse espaço aqui eu fraudo, esse eu não fraudo. Não existe isso. Não existe isso. Se o credor for fraudado, a ação anulatória. Está lá, fraude contra credores, gera anulação do negócio jurídico. Tem para que a gente está preocupado com isso? Tem que fazer mesmo extrajudicialmente isso aqui. Eu não vejo outro motivo para a gente não deixar de tratar desse assunto, né? Bom, temos aqui a regulamentação antecipada, escritura pública de pacto antinupcial, com várias alterações aqui, né, também. Outra escritura pública nova que vai surgir é essa, ó, escritura pública de diretiva antecipada de curatela, que é interessantíssima, por sinal. Então, por exemplo, hoje, eu ainda estou jovem, apesar de bastante careca já, né, mas eu ainda estou jovem, mas eu quero pensar no seguinte: o que é que eu gostaria que acontecesse quando eu não tivesse mais condições de pensar, de raciocinar, vou ter um Alzheimer lá na frente da minha vida, ali com 60, 70 anos, sei lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou logo dizer aqui no escritura quem eu gostaria que fosse o meu curador, como é que ele deve administrar meus bens, né? Isso tudo é uma escritura riquíssima, uma escritura muito bacana, que vai surgir agora, vai ter que se preparar todo mundo, se por acaso passar, né, para poder se fazer isso. Outra que eu também nunca entendi foi essa aí, a escritura pública de abertura, registro e cumprimento de testamento. Por que não? Hoje a gente vai lá no juiz, ocupa o juiz, para o juiz abrir um procedimento de abertura, que aliás usa essa expressão cumprimento, que não é de cumprimento, e de registro do testamento. Na verdade não tem cumprimento, o que o juiz faz é: cadê a cédula testamentária? Está aqui. Ok, bacana, está tudo ok, não tem rasura, não tem nada. Aspectos extrínsecos da cédula testamentária. Então, se é aspecto extrínseco da cédula testamentária, o tabelião também faz. Tem fé pública para fazer isso. E lavra a escritura dizendo que fez. Acabou-se, não tem mais problema com isso, né? A escritura, e por último aqui, que eu tinha selecionado esses temas, né? Por último, a escritura declaratória de dispensa de colação. Hoje, você pode dispensar a colação no testamento ou no próprio contrato de doação. Qual é a ideia? É que se eu tiver esquecido de dispensar a colação nesses dois atos, eu posso dispensar a colação num ato subsequente, que a gente vai chamar de escritura pública declaratória de dispensa de colação, né? Esses foram os temas que eu selecionei para a gente ver aqui hoje à tarde. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, logicamente, a todos. Vou disponibilizar esse slide com todos os artigos de lei que vocês vão poder encontrar também lá na minha rede social, no @RodrigoToscanoDV, ou então no @Direito Civil Brasileiro, que eu sempre deixo lá. Quando eu termino tudo, eu deixo tudo por lá. Pessoal, obrigadíssimo. Desculpa aí, Fernanda, passei muito da hora. Uma pena. E esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, você pode nos encontrar no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Te aguardo semana que vem na TV Justiça. Até lá!